Então, Pedro começa com um versículo interessante. O primeiro versículo que nós lemos nesse texto, o versículo 13, Paulo traz já de cara alguns desafios para nós. Porque ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O primeiro versículo, então, o primeiro desafio que ele fala aqui, é a respeito da gente estar com a mente preparada. Isso é muito interessante, porque hoje a gente vive um mundo onde dificilmente a gente concentra nas coisas. É tanta informação à nossa volta, é tanta mídia caindo, é tanta informação sendo projetada sobre a nossa mente, que a gente, quando vê tanta coisa para pensar, que a gente se perde no meio disso tudo aí. E a gente acaba não focando naquilo que é necessário. E quando Pedro fala, olha, estejam com a mente preparada, é porque isso é importante para a gente seguir rumo à santidade. É importante que a gente tenha a mente preparada para a gente poder focar nas coisas de Deus. Porque se a gente deixar como é que está, para ver como é que fica, nós não vamos para as coisas espirituais, nós ficamos nas coisas naturais. Se eu ficar esperando, me dá uma vontade para ler a Bíblia, se eu ficar esperando, me dá uma vontade para orar, se eu ficar esperando, me dá uma vontade para ir na igreja, queridos, isso não acontece. Uma chuva começa a cair, é suficiente para você, está chovendo, eu não vou. Qualquer argumento é suficiente para você, não dá, por isso que eu não fui, por isso que eu não fiz, por isso que eu não faço. Então, se a gente for esperar aquela vontade de fazer coisas que agradam a Deus, nós vamos, na verdade, deixar isso para depois. Porque o meu coração não me pede para orar, a minha carne, o meu corpo não me pede para ler a Bíblia, a minha vontade não é de vir na igreja, é muito mais fácil ficar em casa, deitado no sofá, às vezes tem um jogo, às vezes tem um programa, às vezes tem um filme. Então, as coisas espirituais requerem de mim uma preparação. Se eu não tiver uma mente preparada, eu não entro naquilo que é divino, eu não entro no espiritual, eu mantenho naquilo que o meu corpo quer e pede. Então Pedro fala assim, preparem, estejam com a mente preparada. E sabe por que isso é forte? Eu vou te dar um exemplo simples. Hoje o que a gente mais tem são coisas para tirar o nosso foco das coisas espirituais. Vou dar um exemplo simples. Isso aqui, ó. Uma bênção. Tem gente que se ficar sem o celular hoje fica doido, se sente pelado, ou não é? Tem gente que se estiver sem celular não sabe o que faz. A gente sai de casa, volta que esqueceu o celular. Tem que voltar e pegar o celular. Vai para o trabalho, o celular. Volta e pega o celular, porque se você for para o trabalho sem celular, você fica pelado. E o que acontece? Está aqui, tecnologia, bom demais. Eu estou com um aqui. Bom demais isso aqui. Mas, queridos, você já reparou tanto que isso aqui tira o nosso foco? Você já reparou tanto que o celular, que é uma tecnologia boa, ajuda tanto, que agora você tem agenda, você tem informação. Hoje ninguém mais compra CD de música, porque essas músicas a gente põe tudo no celular. Então, tudo que a gente fazia separado, hoje você concentra num aparelhinho desse. Mas o que acontece? Nós estamos aqui na igreja, o Espírito Santo quer falar o coração de alguém, mas aí você põe no celular no silencioso, porque você não quer incomodar, mas aí de repente você está no meio da mensagem, o celular vibra. O que você faz? A gente não aguenta esperar o fim do culto para ver qual é a mensagem que foi enviada, quem mandou, o que está falando. A gente tira o foco. A gente não consegue esperar o fim do culto para olhar depois o que está lá, o que foi enviado, o que foi feito. A gente está aqui e não aguenta esperar, porque já afinal de contas a gente veio para a igreja, está tendo um jogo de futebol, você não espera o resultado e fica lá, toda hora olhando como está o resultado ali, para saber se o time está ganhando ou está perdendo. Sabe o que acontece, queridos? A mente não está preparada, e aí tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração, você não está preparado. Porque o seu foco não está naquilo que o Espírito Santo quer falar. O seu foco está nas coisas que estão ali, instantâneas. Vibrou é mensagem, vibrou é alguma coisa, sabe assim? E de repente o nosso foco está nisso. O celular então passa a ser a coisa mais importante, a gente não consegue esperar nada. E o Espírito Santo fica aguardando. Então se o nosso foco está nisso, se uma mensagem, se uma vibração do celular é mais importante do que aquilo que Deus quer falar no nosso coração, aí por isso mesmo, que Pedro tem que chegar e falar assim, olha gente, estejam com a mente de vocês preparadas. Porque caso contrário, nós vamos ouvir tudo que foi falado aqui, e isso não vai acrescentar em nada, porque a minha mente não estava preparada para receber
o tinha que ser recebido. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Celular é importante, eu vou continuar andando com o celular, mas deixa eu falar uma coisa. O celular, ele pode aguentar muito bem 1 hora e pouco, que é a duração do culto nosso, para depois a gente ver o que está acontecendo. Deixa o seu coração ser preparado para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar e fazer. Porque senão a gente vai ficar sempre naquela, né? Ah, mas o que acontece se eu ficar olhando essas mensagens? Não vai acontecer nada, vai deixar de acontecer. E aí o Espírito Santo quer falar e você mesmo não permite que Deus fale contigo. Você mesmo não permite que o Espírito Santo traga uma mensagem que possa transformar e mudar a sua vida. Você mesmo não permite que aquela mensagem caia no seu coração como uma sementinha e essa semente possa produzir frutos. Como uma semente que germina, cresce e produz frutos. Então tudo bem, você pode continuar vendo as mensagens do seu telefone. Mas, para as coisas espirituais, para as coisas que a gente crê que Deus pode fazer na nossa vida, nós temos que preparar a nossa mente. Nós temos que deixar, sabe, coisas que são paralelas e que tiram a nossa atenção, para que a gente possa focar. Então, eu preciso da palavra de Deus? Preciso. Eu preciso orar? Preciso. Então eu vou me esforçar, eu vou preparar minha mente e falar assim, Deus, vai ter um momento no meu dia que eu vou parar tudo. Seja 2 minutos, 5 minutos, eu vou parar, eu vou buscar a sua presença, eu vou ler. Lembra, a gente já falou aqui, se você não dá conta de ler um capítulo, você acha muito, lê um versículo. Lê um versículo da Bíblia, que seja. Mas lê esse versículo, foca naquilo que ele está falando, deixa a sua mente estar preparada para receber o que Deus quer falar através desse versículo que você leu e vai ler, pelo menos uma vez por dia. Deixa esse texto falar, deixa isso acrescentar, permita que a sua mente esteja pronta para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Pedro está falando. Então, para a santidade, ser santo como Deus é santo, não tem como se você não preparar a sua cabeça, se você não preparar a sua mente, se você não parar e falar o seguinte, agora, celular, fica na sua, mundo, espera, que agora eu vou buscar Deus, agora eu quero focar em Deus, e é isso que nós precisamos fazer. E depois a gente fica com aquelas perguntas, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que o Senhor permitiu aquilo? Deus, lá em casa está uma bagunça, Deus, está tudo... E a gente não entende, que a gente não está percebendo o que está acontecendo, porque a gente não está focando. Porque nós não estamos preparando a nossa mente para aquilo que precisa. Então, queridos, deixa Deus, sabe, deixa Deus agir. Então, em vez de você ficar aí atento, mensagem pode esperar, seu amigo pode esperar para te contar aquele caso, as coisas podem esperar, gasta tempo com Deus, prepara a sua mente para isso. E aí Pedro não para por aí, ele continua, esteja alerta. Além de preparar a nossa mente, nós temos que estar alerta, nós temos que estar preparados, corpo e alma para tudo isso que Deus quer fazer. Quando esse texto no original, quando fala esteja alerta, na verdade, a tradução da palavra alerta aqui nessa versão que eu li, o sentido real dele é ser de sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é quando você não está com a mente cheia de álcool e dominada pelo álcool, porque a pessoa que não é sóbria é aquela que bebeu demais. Quando a gente bebe demais, a gente perde o bom senso. Minha sogra fala que menino e bêbado não mente. Então um bêbado, se chegar perto de você e te achar feio, ele vai falar que você é feio. Ele não tem bom senso. Você é feio, hein? Vai falar na lata. Sabe por quê? Porque perdeu o bom senso. Então esse texto, Pedro está falando o seguinte, estar alerta é a gente estar atento, para não deixar que nada entre na nossa mente, que faz com que a nossa mente fique meio saturada. Como a bebida não deixa a gente assim meio sem freio, nós também, Pedro está querendo dizer aqui o seguinte, a nossa mente tem que ficar sóbria para agir da forma correta. Sabe uma coisa que deixa a gente igual bêbado? Porque quando a gente está falando aqui de estar alerta, eu não estou falando só em relação à bebida. Estar sóbrio é você estar com a mente limpa de tudo aquilo que pode atrapalhar. Sabe uma coisa que enche sua mente igual a bebida e deixa você meio assim, sem noção? Pensamentos que não prestam. A gente vira e mexe, está bêbado de pensamentos que não prestam. Se a gente dá assim, asas à nossa imaginação, a gente pensa coisa que você nem imagina. Você já teve aqueles pensamentos, assim, umas coisas, você pensa assim, misericórdia, olha aqui que eu estou pensando. Você já teve isso? Ou só eu que sou doido aqui? Não é isso.
vai dando vazão para sua mente, vai deixando a sua mente longe. Você pensa assim, meu Deus do céu, olha onde foi meu pensamento. Por quê? Porque os maus pensamentos eles vão produzindo na nossa mente um entorpecimento, sabe? Assim, como se a gente estivesse bebendo, aí de repente você começa a ficar assim meio zen demais, aí você começa a ficar assim sem limite, sem freio, e aí já começa a falar tudo que você acha que tem que ser falado e na verdade não precisava. Os maus pensamentos fazem isso com a nossa mente. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte, opa, fica alerta, não deixa essas coisas tomarem conta da sua mente, não deixa essas coisas te levarem a um nível, sabe assim, de bebedice, entre aspas, que você não sabe mais o que fazer e não tem mais, sabe, responsabilidade pelos seus próprios atos. Porque os pensamentos fazem isso conosco. Eles vão entrando de tal forma, vão intoxicando a nossa mente. Na verdade é isso, é como se fosse uma droga. A gente pensar a coisa que não presta e tudo vai trabalhando a nossa mente, vai intoxicando a nossa mente e vai levando a gente num ponto que fica perigoso, porque a gente chega naquele momento onde as coisas parecem que não tem mais controle. E estar alerta é a gente poder ter o entendimento de que a nossa mente não pode ser dominada por aquilo que não presta. Eu tenho que deixar minha mente ser trabalhada com aquilo que é bom, com as sementes que podem germinar e dar frutos bons. Então Pedro vai fazer esse desafio. Eu quero que vocês tenham a mente preparada, eu quero que vocês estejam alertas. E ele termina o versículo 13 dizendo, e quero que vocês coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, mente preparada, estar alerta, e agora colocar toda a esperança na graça daquilo que Deus tem feito e nos levará até quando Jesus Cristo for revelado na totalidade, onde juntos a gente vai para a glória eterna. Então, todo cristão deve e precisa superar os seus desafios, vencer as suas lutas, e isso é feito fundamentado na esperança. Na esperança de que nós não estamos aqui à toa, a esperança de que nós não fomos criados simplesmente pelo acaso, na esperança de que nós não somos mais alguém povoando o mundo, mas somos homens e mulheres, nascidos de novo em Jesus, resgatados pelo amor de Deus, para poder viver a eternidade com Ele, na glória, e para isso, nós sempre temos esperança, porque os nossos olhos têm que estar focados naquilo que está lá na frente. Sempre que eu vivo as minhas dificuldades, toda vez que eu lido com os meus problemas, onde a referência deles são os próprios problemas, eu não consigo sair deles. Mas quando eu tenho a minha mente focada lá na frente, lá na glória que eu vou estar com Deus um dia, isso me ajuda a superar todas as dificuldades do momento presente. Com a esperança do que Deus já fez por mim, eu posso vencer as minhas dificuldades no dia de hoje, superar essas lutas, sabendo que eu não estou aqui solto, eu não sou uma peça do acaso. Eu sou alguém que foi colocado nesse mundo com um propósito, com uma vocação, e vivendo essa vocação, eu vou estar sempre sabendo que eu vou estar com Deus eternamente. E se eu vou estar com Ele eternamente, Ele não me deixou à mercê da sorte, da vida, ou de qualquer coisa parecida agora, nesse dia de hoje. Mas o Deus que está me esperando lá na glória, é o Deus que já me proveu com tudo que eu preciso, para viver e superar os desafios, as dificuldades e as lutas do dia chamado hoje. Amém? Então isso, quando eu tenho essa esperança no futuro, isso me enche de poder, de vontade, de desejo santo, de resolver, de passar, de superar as dificuldades que eu estou vivendo no dia de hoje. Então Deus não quer nenhum de nós reclamando, chorando da vida, no sentido de, porque isso, porque aquilo, mas Deus quer que a gente tenha a certeza de que porque a minha esperança está lá na eternidade, eu tenho condições de resolver agora o que precisa ser resolvido. Eu não preciso de nada que eu já não tenha, porque a minha esperança é naquele que foi, que é e que há de ser, o Deus Todo-Poderoso. Então, essa esperança, sabe, queridos, de poder, sabe, de saber que, quando eu olho para o meu passado, eu vou olhar, não no sentido de sofrer o que aconteceu, mas de poder pensar o seguinte, como Deus é misericordioso, de me deixar chegar até aqui. Tudo que eu vivi para trás, todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que foi complicado e difícil, Deus foi misericordioso e me deixou passar, me deixou vencer. Então isso me leva ao dia de hoje, e quando eu chego aqui hoje, eu penso o seguinte, agora eu vou viver os desafios do dia de hoje, porque o para trás já foi vencido. E por que eu vivo o de hoje? Porque os meus olhos estão no futuro e a minha esperança está no Deus
que agiu, que age e que continuará agindo em mim, através de mim e em todos nós. É isso que são os desafios que Pedro está nos chamando a fazer. Então, mente preparada, corpo alerta e toda essa certeza de que a minha esperança está colocada no lugar certo, são os 3 ingredientes para sucesso em qualquer coisa que você fizer na sua vida. Pode ter certeza disso. Aí ele continua falando nesse texto de algumas coisas interessantes, porque ele cita algumas coisas aqui que vão nos levar a compreender melhor essa questão da santidade. Então, ele cita algumas coisas aqui do que a gente falou naquele outro domingo, no versículo 9 aqui, versículo 19, ele fala assim, ó, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, ele traz a imagem lá do Antigo Testamento, a gente falou aqui a respeito da Páscoa, né, que foi por causa do sangue passado nas portas das casas do povo de Deus, que o anjo da morte não feriu o primogênito. Então, tudo aquilo é lembrado aqui por Pedro, para que a gente possa entender o papel de Cristo, né, como o Cordeiro Pascual, aquele que morreu, para que, em cima da morte e da sua ressurreição, a gente pudesse ter vida. Então, Pedro fala aqui dessa mensagem do Cristo, que foi o nosso Redentor, o Cristo que é o nosso Senhor, e ele fala de uma coisa interessante, porque no versículo 20, ele diz assim, ó, esse Cristo sem mancha, o Cordeiro sem mancha e sem defeito, ele foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, esse Cristo que morreu, mas ressuscitou, para que de alguma forma nós pudéssemos entender que ele foi, desde o início, o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Lembra que a gente comentou que o fato de Jesus precisar morrer na cruz, não foi um plano B, porque as coisas não deram certo. Não, desde a eternidade, na criação, Jesus já era o Redentor. Então, antes do homem ser criado, Jesus já tinha o papel de Redentor, porque ele iria redimir um povo, para que nós pudéssemos ser servos, amigos desse Deus, e assim ter Jesus Cristo sobre a nossa vida como Senhor. Então, Jesus, esse texto mostra então Jesus que sempre existiu, que era Redentor antes de ser Criador, e portanto esse plano era o plano já determinado por Deus, um plano maravilhoso, que inclui você e me inclui nessa glória eterna daquilo que a gente vai viver no futuro. Isso é o Cristo Redentor, é aquele que ressuscitou, é aquele que triunfou e que Deus colocou toda a sua glória. E a gente vive a beleza do que vivemos hoje, porque nós entendemos que ele venceu a morte, e sobre a morte, ele ressuscitando sobre a morte, ele nos deu esse entendimento de viver a glória do Pai. Então Pedro nos revela que Cristo venceu a morte, e assim venceu o pecado, se tornou Senhor da nossa vida, e alguém que agora traz esperança no nosso viver para aquilo que a gente vai estar vivendo para frente. Uma esperança que ninguém, graças a Deus, pode roubar, destruir, desfazer. Uma esperança que é impecável, uma esperança que não tem condição de ser removida das nossas vidas. Esse é o papel do que Cristo fez, e é isso que Pedro está querendo dizer para nós aqui. Mas ele fala umas coisas interessantes, que ele destaca alguns pontos de quem não tem vivido com Jesus. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Sem Deus, nós vivemos uma vida baseada em satisfação de desejo. Sem Cristo, a gente tem a mania de pensar o seguinte: o que eu desejo, o que eu quero é o que eu vou buscar. Os nossos objetivos de vida passam a ser estabelecidos naquilo que alegra o meu coração. Então, eu tenho um desejo de uma coisa, aí vou lutar, vou atrás daquele desejo. Só que a Bíblia diz que os nossos desejos são contra nós mesmos, porque nós temos uma natureza muito estranha. E aquilo que eu desejo não é necessariamente o que é melhor para mim. Nem tudo que eu quero é bom para mim. A gente vê isso quando a gente tem filhos pequenos, quando a gente cria os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos nos pedem coisas que você pensa o seguinte: eu vou dar para ele. Não, o pai tem que falar não, porque nem tudo que ele pede é bom para ele. Então, a nossa vida sem Deus é uma vida dominada por desejo. E quando a gente é dominado por desejo, não existe limite para a gente. Não existe limite para quem deseja.
Não existe limite daquilo que a gente quer fazer, do que a gente pode fazer. E se a gente se deixa levar por isso, esses desejos nos levam à morte. Esses desejos nos levam a situações assim, críticas. Mas uma vida sem Deus é uma vida marcada por isso. É o desejo de ser poderoso, é o desejo de ter muito dinheiro. A aula nossa ontem do professor que teve aqui, é um professor Carlinhos Queiroz, ele trabalha na área social, lá em Fortaleza. Ele trabalha com jovens de gangues, ele reúne crianças que são de facções diferentes. Um dia ele estava contando para a gente que ele reuniu jovens de várias facções. E os meninos foram lá para reunir com eles e foram com o revólver. Eu disse, por que você trouxe esse revólver, menino? Eu disse, lógico que eu tenho que trazer o revólver. Eu sei que vai ter gente da outra facção, e se o outro chegar querendo me matar? Eu trabalho com meninos desse tipo, dessa natureza. E ele estava falando que hoje o tráfico, ele fornece nesse aspecto do desejo alguma coisa que é extremamente sutil e trabalha o coração das crianças. Hoje o foco do tráfico é trabalhar com crianças de 12, 11, 12, 13 anos. Porque os mais velhos já não interessam muito, os mais novos dão mais lucro para eles. E sabe o que eles fazem para poder seduzir essas crianças? 3 coisas. Imagina um adolescente nos seus 12, 13 anos, começando a querer virar homem. O pessoal do tráfico chega para ele e fala o seguinte, olha, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder, e eu vou te dar a mulher que você quiser. Então, vamos supor, se o menino de 13 anos fala assim, nossa, aquela menina, tem uma menina que eu acho ela bonita demais. Sabe o que o pessoal do tráfico fala? Ela vai ser sua. Eles prometem, eles enchem o coração daquelas crianças com a possibilidade de ter os seus desejos alcançados. Então, poder. Quem não quer ter poder? Dinheiro. Uma criança de 13 anos passa a andar com uma arma, onde ele passa, as pessoas olham para eles e começam a respeitá-lo, porque afinal de contas, se ele está com uma arma, é porque ele já tem um certo nível dentro do tráfico. Poder, dinheiro e muito sexo. Tudo isso são desejos de todas as pessoas, principalmente as que não têm Jesus. Quem não quer poder? Quem não quer ser respeitado pelos outros? Quem não quer ter dinheiro para fazer o que quer? Porque quando você tem muito dinheiro, o que você faz? Você satisfaz os seus desejos. Ah, eu tenho desejo de fazer isso. Com dinheiro é fácil. Então, está vendo como é que a coisa fica acumulada em desejos? E isso é uma característica, né? Ser dominado por desejos é uma característica daqueles que não têm Deus. Por isso Pedro fala, olha, vocês são filhos obedientes. Então, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Isso agora mudou na sua vida. Com Deus, não são mais os seus desejos que te dominam. Esse é o primeiro. Nesse mesmo versículo ele fala, quando viviam na ignorância. A vida sem Deus é uma vida de ignorância. Porque a vida sem Deus é uma vida onde amor não tem muito sentido. A vida sem Deus, a gente não tem noção do amor, a gente tem noção de paixão. Porque paixão tem a ver com desejo. A paixão tem a ver com aquela vontade de poder ter alguém, aquela vontade de poder estar junto com alguém. Isso é paixão, isso é desejo. Mas a vida com Deus, ela nos leva ao patamar do amor, que é diferente. E por que nós somos ignorantes sem Deus? Então, não estou aqui menosprezando ninguém. Ignorante no sentido de não conhecer. Então, a pessoa sem Deus não conhece o amor de Deus. Quem não conhece o amor de Deus, pensa em si mesmo, não pensa no outro. Porque quem conhece o amor de Deus, quem se diz cristão, esse tem que preocupar com os outros. Porque a palavra de Deus fala para a gente amar os outros. A palavra de Deus fala para a gente se preocupar com os outros. E quando a gente vive em cima do nosso desejo, é só o eu, é só o vem a mim, é meu, é tudo para cá, né? De lá para cá. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a entender que o fluxo das coisas é diferente. É daqui para lá, porque agora eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou ajudar. Então o fluxo das coisas mudam. O desejo, a seta é para cá. O amor, a seta é para lá. E a ignorância dos que vivem sem Deus é que eles vivem nesse mundo de poder, muitas perguntas, muitas questões, mas nunca fundamentando as coisas em cima do amor de Deus, porque não é conhecido. Quem não conhece Deus não conhece o amor. Quem não é de Deus não sabe o que o amor significa e a universalidade desse amor. Mas aí Pedro continua nessa carta, ele fala assim, mas existe agora também as características de quem vive com Cristo. A primeira é uma vida de obediência e santidade. Esse versículo 14 ele começa como filhos obedientes. E depois, do versículo 15 e 16,
ele fala sobre a santidade, afinal de contas, Deus disse, sede santos como eu sou santo. Então, é uma vida de obediência, de santidade. Deus nos escolhe para que a gente possa ser como Ele. Então, quando Deus trabalhou para que o seu coração fosse alcançado, meu amado, é para que a gente pudesse aprender a ser como Ele. Então, como a criança gosta de falar que parece com o pai, nós precisamos entender também que, da mesma forma, nós, como filhos de Deus, nós temos que parecer com o nosso pai. E como é que essa aparência, como é que essa característica é repassada? Na santidade. Sede santos como eu sou santo. Então, o que é ser santo? É deixar que os desejos te dominem, largar, né, os desejos que te dominam, é fazer com que agora o meu andar, o meu agir, o meu pensar, o meu falar, seja de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra. É ser parecido com Ele. Deus ama, então eu tenho que amar. Deus respeita, então eu tenho que respeitar. Deus honra, então eu tenho que honrar. O que Deus faz, eu tenho que fazer. O que Deus é, eu quero ser. Para que dessa forma eu reflita tudo aquilo que Ele me mostra. E dessa forma, eu não vou estar mais preocupado com esse tempo que nos limita. Porque agora, sendo santo como Deus, eu projeto a minha vida agora para a eternidade. Aquilo que eu vou ser com Ele, aquilo que eu vou viver com Ele. O que eu vivo aqui agora é temporário. Então eu não posso gastar as minhas energias na totalidade do temporário, mas eu tenho que deixar para compreender a beleza do eterno. Quando a gente é ignorante, quando a gente não tem Deus, a gente gasta tudo que a gente tem no tempo do temporário, no aqui e agora. E a gente esquece o depois. Só que o temporário é muito curto perto do que vem depois. A eternidade, não tem fim. Então por que eu vou me acabar, vou me arrebentar naquilo que é temporário e perder aquilo que é eterno? Os ignorantes perdem o que é eterno, porque não conhecem a Deus. Mas nós somos obedientes e santos. E por isso, nós podemos desfrutar na eternidade, obedecendo a Deus agora no temporal. Amém, queridos? Eu já posso ter um trailer do que vai ser a eternidade, vivendo a vida de Deus aqui, no que é temporal, nos meus dias, no meu tempo que eu estou passando aqui. Depois do versículo 17, ele fala assim, uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, uma coisa também que caracteriza aqueles que buscam a Deus, é a reverência diante de Deus. É a gente entender que na presença de Deus, nós precisamos tornarmos reverentes. O que é ser reverente? É o compreender que diante de Deus, Ele é alguém que me ensina, que me mostra, que me revela como tem que ser a minha vida. Então, em reverência a Ele, eu quero seguir os seus ensinamentos, eu quero ser obediente, eu quero fazer aquilo que Ele me fala na sua palavra. Isso é ser reverente. Então, a nossa vida é passageira aqui nesse corpo terreno. Então, eu não quero que o meu corpo terreno me limite àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, eu estou indo para Deus e eu vou viver com Ele, e eu tenho que lembrar que o custo disso tudo foi muito alto, foi a vida de Jesus. Então, Jesus pagou um preço alto para que eu pudesse ser reverente diante de Deus. E eu quero ser isso. E terceiro, Pedro diz, é uma vida cheia de amor fraternal. A partir do versículo 22, ele fala disso. Ele diz, agora vocês purificaram em sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Sabe, queridos, Deus permitiu que nós tivéssemos uma nova vida, é uma semente incorruptível, é uma semente imortal, porque a gente vai viver a eternidade com Deus, e essa semente é uma semente que traz todo o DNA de Deus. Quando nós recebemos a Deus, quando nós passamos a viver uma vida com Deus, nós recebemos dele uma carga genética, um DNA que nos leva agora a uma vida diferente do que a gente tinha. A nossa vida agora é dominada por motivos diferentes do que a gente tinha antes. Esse material genético de Deus é algo que vai frutificar. E por isso, Pedro fala assim, então agora vocês têm que trabalhar o amor fraternal um para com os outros. Por quê? O amor que eu recebi de Deus é o amor agora que eu tenho que exercer na minha convivência. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que revelar, eu tenho que fazer com que esse amor se torne visível através das minhas ações, das minhas atitudes.
Então a vida com Deus é uma vida cheia desse amor fraternal. É uma marca, essa marca que é Deus, porque Deus é conhecido, a Bíblia fala, Deus é amor. Então esse amor que caracteriza Deus, tem que me caracterizar também. Esse amor que caracteriza Deus é o amor que tem que me levar a agir da mesma forma. A minha vida ela não pode ser mais fundamentada nos meus próprios interesses, porque isso não é amor. Isso é ambição. Mas o amor fraternal é a disposição de amar o outro, é a disposição do melhor para o outro, é a disposição seguinte, o que eu posso fazer para a sua vida ficar melhor? Agora, se for baseado no meu desejo, eu falaria o contrário. O que vocês podem fazer para a minha vida ficar melhor? Já pensou se cada um de vocês fizesse alguma coisa por mim, que legal, tanto que a minha vida ia ficar melhor? Mas isso é egoísmo, eu estou pensando só em mim, não. O que nós podemos fazer pelo outro? É a disposição de ser imagem e semelhança de Deus na vida uns dos outros. Isso é a prática do amor fraternal que Pedro está dizendo aqui. Precisamos sim mostrar esse amor a todos aqueles que estão à nossa volta, porque essa é a essência do Evangelho de Jesus. Então, veja como esse texto fala, então, de muitas características daquilo que Deus espera de nós, para que a nossa vida seja santa, para que a santidade seja algo meu, como característica, parte inerente do meu ser. Então, santidade é o que Deus espera de todos nós. Todos aqueles que se dizem cristãos, eles precisam compreender a beleza da santidade. Todos aqueles que nasceram de novo precisam revelar essa disposição de serem santos como Deus é santo. Ser santo é um enorme privilégio de vivermos fundamentado não mais nos nossos desejos, não mais nas nossas vontades, mas no desejo e na vontade de obedecer a Deus. Isso é ser santo. É a consciência de que podemos e devemos ser os representantes legais de Deus aqui, enquanto na terra, enquanto vivos desse nosso corpo, nós somos representantes de Deus para trazer essa mensagem da santidade, do nascer de novo, da regeneração, da fé, do amor para aqueles que estão à nossa volta. Esse é o nosso papel. E Pedro está deixando isso muito claro. Ser santo é fazer tudo isso. Ser santo é a gente ter a responsabilidade de cumprirmos o nosso papel, a nossa vocação como cristãos e poder ouvir um dia, sabe, de Deus, sabe, a gente vai chegar num dia em que Deus vai conversar com cada um de nós. A Bíblia fala que vai chegar um dia que aqueles que foram santos, aqueles que buscaram viver com Deus, aqueles que não negociaram os seus valores, aqueles que não negociaram, não prostituíram os seus entendimentos, os seus princípios, eles vão chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, muito bom, meu servo fiel, gostei, entra e vem se alegrar comigo. Agora alguns vão escutar o seguinte, de Deus, não, eu não te conheço. E aí? Lógico que Deus conhece todo mundo, Deus é soberano, mas quando ele fala não te conheço, ele está querendo dizer o seguinte, eu não identifico em você a característica daquilo que eu dei. Eu não reconheço em você a santidade que você não quis viver. Então eu não te conheço. Não adianta você falar assim, Deus, eu fui na igreja, Deus, eu dobrei o joelho na minha cama para fazer oração, Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo. Ele vai falar o seguinte, opa, cara, desculpa, mas te conheço não. O que você quer ouvir de Deus, querido? O que você quer ouvir de Deus lá, quando no dia do juízo a gente for colocado todos diante dele? Deus fala que Deus vai olhar para nós e falar assim, meus queridos, vocês aí que ficaram firmes, vem aqui para o meu lado direito, vocês são as ovelhas, pode ficar do lado de cá. Os outros são cabritos, fica do lado esquerdo. O que nós somos? É interessante quando Deus compara a gente com ovelha, né? A gente, por exemplo, por que ovelha? Por que não podia ser um bezerrinho? Por que não podia ser um putrim? Não, é ovelha, é cordeiro. Porque é um animal que tem uma característica muito interessante junto ao pastor que cuida delas. As ovelhas dependem do seu pastor. E elas ficam quietas. Vai cuidar de cabrito para você ver. Cabrito não fica quieto, pula para tudo quanto é lado. Você põe ele num pasto, ele pula para outro. Você põe ele num lugar, ele aparece no outro. Cabrito não tem jeito. Cabrito só pensa nele mesmo. Ovelha não, ovelha tem que estar junto. Gosta de estar junto. Ovelha está passando, levanta a cabecinha assim para ver se o pastor está perto, porque se ela vê o pastor, ela se sente segura em continuar comendo. Cabrito não. Cabrito faz bagunça. E você não imagina a bagunça que o cabrito faz.
E isso retrata exatamente. Ovelha retrata o povo com Deus. Cabrito retrata um povo sem Deus. Ovelha trabalha santidade. Cabrito não está nem aí com isso. Aliás, cabrito não está aí com nada. Ele não está preocupado com coisa alguma. E Pedro deixa isso muito claro nesse texto. Então, esteja com a sua mente preparada, estejam alertas e coloque toda a sua esperança na graça de Cristo. Sabe por quê? Porque isso nos leva a compreender que somos ovelhas. E só ovelha pode trabalhar santidade na sua própria vida. Só ovelha, só aqueles que recebem Deus e entendem o privilégio de serem parte da família de Deus, compreendem a importância, a fundamentalidade de sermos santos e procurarmos ser santos diante de Deus. Amém, queridos? Eu não sei como é que está a sua vida. Com todo respeito, eu não sei se você está mais para cabrito ou para ovelha. Quisera eu poder garantir que todos nós aqui somos ovelhas. Mas a palavra de Deus fala que a ninguém de nós é dado a condição de julgar. Eu sempre vou trabalhar com todo mundo como se fosse ovelha. Sabe por quê? Porque eu prefiro errar pensando que todos são ovelhas e Deus conhece a sinceridade do meu coração, do que querer estabelecer quem é cabrito ou quem não é. Porque a gente começa a fazer acepção de pessoas. Então, nosso papel é tratar todo mundo como ovelha. Nosso papel é amar os quietos e os bagunçados, os que ficam e os que não ficam, os que pulam e os que não pulam, porque o nosso papel é amar. Então, nosso papel é ser santo, para que a beleza da vida com Deus seja refletida através de nós, para todos aqueles que estão perto de nós, sejam ovelhas, sejam cabritos. Porque no final das contas, cada um vai dar contas para Deus, não é a gente. Eu não vou dar conta para Deus pela vida de ninguém, eu vou dar conta a Deus pela minha vida. E por aquilo que me foi passado como responsabilidade, e por aquilo que Deus espera de mim, e pela vocação que Ele me deu, se eu tenho cumprido ou não. Mas, como Pedro nos deixa muito claro aqui nesse capítulo, eu tenho a alegria de poder, como um homem de Deus, como um homem que conhece a Jesus, poder amar, poder, sabe assim, me esforçar para que esse amor seja conhecido por mais pessoas, me esforçar para que a vida de outras pessoas possa ser transformada como a minha foi, me esforçar para que aquilo que eu vivo, na beleza da que a palavra de Deus me revela, não seja só para mim, mas seja para todo mundo. Esse tem que ser o nosso papel. E por isso Deus nos conclama a sermos santos, como Ele também o é. Amém, queridos? Eu queria te pedir para você fechar os seus olhos. Como tem sido a sua vida de santidade? Como tem sido a sua disposição de obedecer a Deus, de amar e ser um representante do amor dEle? Como que as pessoas à sua volta te enxergam? Como a sua casa, a sua família, como seus amigos te enxergam? Como tem sido o seu papel como homem e mulher de Deus, na responsabilidade daquilo que Deus te colocou? Porque quando Deus nos chama, queridos, isso se desdobra em responsabilidade, claro. Responsabilidade de cumprirmos, de obedecermos, de estarmos preparados para tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer através da nossa vida. Se Deus chegasse aqui agora e falasse para você, eu quero que você faça isso, isso e isso, qual que seria a sua disposição de obedecer? Principalmente se for uma coisa assim meio esdrúxula, né? Uma coisa assim meio fora do normal. Primeira coisa que a gente ia pensar é o seguinte: Deus é o Senhor mesmo que está pedindo isso? Porque a nossa obediência às vezes está tão amarrada em determinadas coisas, presas e limitadas por determinadas situações que a gente vive,
que a gente perde privilégios enormes diante de Deus. Deus quer nos trazer experiências maravilhosas com o amor dele, e a gente não vive isso. Deus quer nos dar oportunidades maravilhosas que a gente perde, porque essas oportunidades passam e a gente não faz nada. Deus quer trazer algo assim, diferente, e por ser diferente a gente fica com medo e evita. Mas em nome de Jesus, meu querido, eu quero declarar sobre a sua vida um coração obediente, um coração disposto a fazer aquilo que Deus quer fazer através de você. Um coração de quem está disposto a ser santo, a se desligar das coisas que te matam, que te destroem, a se desligar das coisas que não têm dado resultado. A gente às vezes acha que a vida é correr atrás das coisas para a gente poder ter um tipo de vida melhor, e não percebe que na verdade nós estamos ficando cada vez numa situação pior, porque a gente está fazendo coisas que nos afastam ainda mais da presença de Deus. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você que se dispõe a falar para você mesmo: eu quero ser santo diante do meu Deus. Eu quero orar por você que se dispõe até a coragem de falar o seguinte: olha, não é por aí, não é por aquilo que eu tenho feito, mas eu quero mudar, eu quero dar uma guinada na minha vida, porque o que eu tenho feito não tem me levado à santidade, não tem me levado a ser igual ao meu Deus. E se você reconhece isso, querido, se você reconhece que muitas coisas que você tem feito não tem te levado a ser santo diante da presença de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé, vir aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero declarar sobre a sua vida que santidade é possível, que santidade não é algo inatingível, não é algo que está alheio à sua vida, mas é uma opção de poder viver para agradar a Deus e ser instrumento de bênção na mão dele. Se você busca e quer santidade, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Eu quero concordar em oração com você de que essa santidade é possível, de que essa santidade não é um algo inatingível, mas é algo que pode mudar a sua realidade, é algo que pode fazer com que de agora para frente a sua relação com Deus mude. E logicamente, se a sua relação com Deus mudar, vai mudar com muita gente à sua volta, muita gente que vai ser abençoada, muita gente que vai ser tocada, alcançada por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque a sua palavra é maravilhosa. A sua palavra transforma a nossa realidade, transforma o nosso ser, transforma o nosso coração, transforma a nossa vontade, transforma o nosso todo. E baseado na tua vontade, ó Pai, eu sei que o Senhor quer que nós sejamos santos, porque está escrito isso a respeito de nós. O Senhor quer que nós sejamos santos porque o Senhor é santo. O Senhor quer que nós amemos porque o Senhor ama. O Senhor quer, ó Deus, que nós nos entreguemos para abençoar uns aos outros, porque o Senhor fez isso. Tantas coisas que o Senhor fez, ó Pai, que a gente tem evitado de fazer. Mas eu quero te louvar, porque a partir do momento que nós nos colocamos aqui em pé diante da tua presença, nós, ó Pai, estamos declarando uma disposição de mudança. E é isso que eu quero abençoar cada um desses meus queridos que estão aqui à frente, ó Pai. Eu quero abençoá-los para que essa disposição pela mudança seja algo que faça diferença em suas vidas. Pai, que a disposição de ser santo não seja tão somente um desejo, mas seja, Pai, um assumir de responsabilidade. Que seja, Deus amado, uma disposição mesmo de viver para Ti, para que nessa vida contigo nós possamos visualizar, vislumbrar tantas outras coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Toca, portanto, ó Pai, o coração desses meus amados, e que neles haja mesmo essa disposição séria, completa, plena,
de serem santos diante da tua presença, Pai, de buscar essa santidade. Deus, que tudo aquilo que a gente for fazer, que a hora que a gente for fazer, se não ajudar na nossa santidade, que o nosso coração possa queimar, para que a gente lembre pela opção que estamos fazendo diante do Senhor. Que o nosso coração queime toda vez, ó Deus, que o que for feito, o que está prestes de ser feito, não glorificar o teu santo nome. Faça queimar no nosso coração, Pai, faça arder o nosso coração, para que a gente possa chegar à conclusão que aquilo lá não é bom, não é devido, porque não nos leva à presença do Senhor como santos, não nos leva ao pedestal da santidade que o Senhor quer que viva em nós, ó Deus. Por isso, no nome de Jesus, que a nossa vida possa ser motivo de alegria para o Senhor, que os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso pensar, o nosso viver, glorifique, santifique o teu santo nome, e que dessa forma, Pai, nós possamos viver a beleza do teu evangelho. Somos gratos a Ti, porque isso é possível, a Tua palavra nos fala, e por isso eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas aqui hoje, ó Deus, somos aqueles que temos as nossas mentes preparadas, somos aqueles que estão sempre alertas, e somos aqueles, ó Pai, que colocamos a nossa esperança na graça de Cristo Jesus, o Senhor. E por tudo isso, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre a sua vida.